Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o híbrido renegado, parte 9, capítulo 91. Ouvia realmente não acreditou. Ela suspeitava que Ben Ortoren estivesse blefando. Nós, acadêmicos, passamos por um planejamento meticuloso. Suportamos inúmeros riscos e sacrificamos muito para adquirir experiência suficiente para enfrentar o seu governo mundial. E agora vocês dizem que sabiam de tudo o tempo todo. Que durante todo esse tempo estávamos apenas encenando um espetáculo para vocês. Quem diria? Ao ver a dúvida nos olhos de Ouvia, Ortoren deu uma risadinha. Se fosse qualquer outra pessoa, poderia ser apenas um blefe. Mas com ele, havia muito mais por trás disso. Então, permita-me apontar algumas coisas. Ortoren pousou seu sulco e disse, por exemplo, Nico Ouvia, você participou de um projeto de pesquisa ilegal liderado pelo professor Clover, focado em escrituras antigas e no século perdido, correto? Ouvia não disse nada. Isso dificilmente contava como prova. Se alguém já suspeitava de Chara, qualquer um poderia chegar a essas conclusões. Como ela não demonstrou nenhuma reação, Ortoren prosseguiu. Outro exemplo. Você tem uma filha, Nico Robin. Ela está morando com a tia. Você não a vê há bastante tempo. Os olhos de Ouvia brilharam com inquietação, mas ela manteve o silêncio. Aquilo era apenas um assunto particular dela. Não provava nada. Contudo, enquanto olhava para o rosto calmo e sorridente de Ortoren e repassava suas palavras, ela sentiu algo perturbador, uma sensação de escalada. E como ela não respondeu, Ortoren baixou um pouco a voz. Então digamos o seguinte, sob a árvore do conhecimento de Chara no laboratório subterrâneo que você descobriu, há um poneglyphoneglyphoneg, não é? A precisão da localização, aliada àquela crescente sensação de progresso, destruiu a última defesa de Ouvia. Ela encarou Ortoren em choque, seus lábios tremendo enquanto ela forçava as palavras. Você realmente, sabe de tudo? Permita-me apresentar-me novamente. Meu nome é Ben Ortoren, contra-almirante do quartel-general da Marinha, subordinado direto do almirante Sengoku. O governo mundial leva a pesquisa proibida de Chara sobre o século perdido com a máxima seriedade, designando a investigação conjuntamente ao quartel-general da Marinha e às agências da CP. Sou o oficial da Marinha encarregado desta missão. O olhar de Ortoren fixou-se em Ouvia enquanto falava. Após uma breve pausa, ele acrescentou. Por enquanto, tudo o que acabei de lhes dizer é conhecido apenas por nós, dos fuzileiros navais. As agências anticorrupção ainda não descobriram os crimes de Chara nem as provas. Ouvia ficou paralisada e em seguida perguntou rapidamente. Quando os fuzileiros navais começaram a investigar isso? Ortoren acariciou o queixo. Recebemos a incumbência há algum tempo. Mas se você quer saber quando de fato nos envolvemos, já faz um pouco mais de 2 meses. A boca de Ouvia se contraiu, e então ela repentinamente bateu com a palma da mão na mesa. Comparadas aos fuzileiros navais, as agências de proteção a cidadãos comuns são um lixo absoluto. Elas nos enganaram completamente sobre o poder de investigação de vocês. Droga, a agência CP não deveria ser a número 1 em inteligência? A rede de espionagem mais forte sob o governo mundial? Eles passaram tanto tempo nos investigando e não encontraram nada. Os fuzileiros navais chegam e em 2 meses vocês expõem tudo. E vocês esperam que eu não os chame de inúteis? Se não fosse por aqueles inúteis como comparação, como poderíamos ter subestimado os fuzileiros navais dessa forma? Vendo a compostura de Ouvia desmoronar, Ortoren deu uma mordida calmamente na comida antes de dizer. As agências da CP são armas de justiça sombria, frias e impiedosas. Nós, fuzileiros navais, no entanto, agimos de forma mais aberta, com um pouco mais de compaixão. Quanto a Chara, como posso dizer? Nossa visão sobre você é complexa. Afinal, você cometeu um crime explicitamente proibido. E não me diga que vocês, acadêmicos, não sabem que os ponêglifos contêm informações sobre armas antigas capazes de desencadear destruição catastrófica em todo o mundo. Não temos interesse nessas armas. Como historiadores, só nos importamos com... Ouvia começou firmemente. Arrogância. Ortoren a interrompeu, estreitando os olhos. Assim como você ingenuamente acreditou que suas ações poderiam ser escondidas dos fuzileiros navais e do governo mundial. Agora você arrogantemente presume que pode ocultar a existência de armas ancestrais? Diante da dura realidade, Ouvia se viu incapaz de argumentar. Nesse instante, Ortoren suavizou o tom. Mas estamos dispostos a acreditar que vocês, estudiosos de Chara, buscaram isso com um espírito acadêmico, e não por um desejo deliberado de ter acesso a armas antigas. É exatamente aí que os fuzileiros navais estão em conflito. Se enviarmos informações sobre Chara para Mary Geoise, temo que vocês, estudiosos, e todos em Chara, enfrentarão a pena capital. Mas se os deixarmos sem controle, podemos abrir a caixa de Pandora e desencadear uma catástrofe que acabará com o mundo. Após um breve silêncio, Ouvia olhou para Ortoren. Então por que me contar tudo isso? O que você está realmente querendo dizer? Ortoren ergueu uma sobrancelha. Chara só tem 2 opções. Primeiro, você continua resistindo, insistindo em usar tudo que Chara tem para se opor ao governo mundial. Se for esse o caso, os fuzileiros navais não esperarão nada menos de você. Vou prendê-lo aqui e agora, e todos os navios no porto da ilha Kyuka e nas águas circundantes serão apreendidos. Vamos inspecioná-los um por um e desmascarar seus cúmplices. Não pense que estou exagerando. Esta missão me concede autoridade sobre todas as forças dos fuzileiros navais no Mar do Sul, e eu posso absolutamente fazer isso acontecer. Depois disso, enviarei um relatório detalhado ao governo mundial e iniciarei uma operação de erradicação contra Chara. Isto é um crime contra a história, gritou Ouvia furiosa. Isto é um crime contra os povos do mundo, respondeu Ortoren calmamente. Então, ainda calmo, ele continuou. Segunda opção. De acordo com nossa investigação, Chara ainda não chegou ao século perdido, nem obteve informações concretas sobre armas ancestrais. Esta expedição relacionada ao poneglyphoneglyphoneg tem sido exaustiva e o progresso é relativamente lento. Antes que vocês alcançassem qualquer resultado significativo, seu plano já havia sido descoberto por nós, fuzileiros navais, e reunimos as evidências correspondentes. Chara confessa o crime, reconhecendo que os estudiosos envolvidos foram momentaneamente imprudentes e se desviaram para um caminho ilegal. Eles expressam profundo remorso e esperam que o governo mundial mostre clemência. Ouvia ficou estupefata. Ortoren basicamente havia definido a posição deles de forma direta? Falando sobre o século perdido e a falta de progresso
progresso em armas ancestrais como se pudesse simplesmente declarar isso. Na verdade, embora a pesquisa sobre o século perdido tivesse estagnado, eles haviam feito algum progresso em relação às armas ancestrais. Contudo, suas palavras anteriores deixaram claro que ele conhecia a situação deles, e agora ele estava dizendo isso. Ao encontrar o olhar de Orthorin, Ovia percebeu rapidamente que era um ato de boa vontade. Ou talvez, a boa vontade dos fuzileiros navais. Sobreviver ou perecer, eis a questão e a escolha, disse Orthorin em voz baixa. Se nos curvarmos ao poder do governo mundial, abandonarmos esta pesquisa e fingirmos que aquele século da história nunca existiu, ainda seríamos dignos de nos chamarmos historiadores? Perguntou Ovia com os olhos fixos nele. Apegar-se ao chamado orgulho acadêmico e recusar-se a ceder, deixando a chama se extinguir. Assim o século perdido será enterrado para sempre sob a verdade, reduzido a pó, desconhecido por todos. Se você acha que pessoas assim merecem ser chamadas de historiadoras, então não tenho mais nada a dizer. Orthorin deu de ombros. Deixar de lado nosso orgulho e reputação como acadêmicos, engolir a humilhação e levar adiante essa chama do conhecimento? Conflito e dor brilharam nos olhos de Ovia. A decisão claramente a dilacerava. É claro que essa não era uma escolha que ela pudesse fazer sozinha, mas para Orthorin, ela era a pessoa certa para quebrar o impasse. Se escolhermos o segundo caminho, que destino nos aguarda, ó Shara? Ovia ergueu abruptamente a cabeça e encarou Orthorin. Para ser franco, acredito que o governo mundial cobiça sua capacidade de decifrar escrituras antigas. Vocês são todos excepcionalmente talentosos. Eles não descartarão as habilidades de Shara. Muito provavelmente vocês serão absorvidos. Os fuzileiros navais formaram recentemente uma nova unidade chamada Corpo de Ciências. O governo mundial pretende usá-la para buscar avanços tecnológicos relacionados a armas antigas e armamentos modernos. Portanto, há uma chance real de vocês serem incorporados à força ao Corpo de Ciências dos Fuzileiros Navais. Orthorin acariciou o queixo enquanto expunha sua análise. Após uma breve pausa, Orthorin acrescentou: claro, tudo isso é especulação minha. É perfeitamente possível que mesmo se você escolher o segundo caminho, o governo mundial não aceite e Shara ainda seja erradicada. Mas pelo menos essa escolha deixa uma recha de esperança. Capítulo 92. O que parecia ser uma escolha, na verdade, não era escolha nenhuma, então Ovia rapidamente cedeu a Orthorin. Em seguida, usando as informações que ela forneceu, Orthorin capturou rapidamente toda a frota de navios acadêmicos que estavam nas águas próximas. Quanto a Shara, ainda não recebemos nenhuma informação. Melhor não deixar que comecem a ter pensamentos impróprios. Tudo será resolvido primeiro, e depois eles receberão uma surpresa. No navio de guerra, Gion olhou para Orthorin com total incredulidade. Sentado em seu escritório na cabine, Orthorin segurava um Dendemushi, esperando que o outro lado o pegasse. Ao perceber o olhar de Gion, perguntou impotente: por que você está me olhando assim? Não, sério? Como você fez isso? Sem nenhuma inteligência, você conseguiu localizar aquela mulher, Ovia, e até mesmo controlá-la? Perguntou Gion, transbordando de curiosidade. Ela era uma integrante de elite da divisão de inteligência, mas nessa missão com Orthorin, além do apoio rotineiro, sentiu que não havia contribuído com nada de significativo. Mesmo assim, Orthorin conseguiu resolver o caso dos acadêmicos com incrível rapidez. Como isso não poderia ser absurdo? Um pouco de sorte, mas a minha força, disse Orthorin, demonstrando frieza. Quando Gion estava prestes a pressioná-lo ainda mais, o Dendemushi conectou-se e a voz do almirante Sengoku surgiu. Orthorin? Já faz um tempo desde o último contato com o quartel-general. Alguma novidade? Perguntou Sengoku casualmente. Pelo seu tom de voz, ficou claro que não se tratava de nada mais do que uma verificação de rotina, sem grandes expectativas. Afinal, o caso dos acadêmicos era notoriamente difícil. As agências da Ciferpol haviam permanecido em silêncio por tanto tempo. Sengoku não queria pressionar Orthorin por causa de tais questões. Caso resolvido, almirante. Orthorin sorriu falando com tranquilidade. Caso resolvido? O que quer dizer? Você desvendou o mistério dos estudiosos? Perguntou Sengoku surpreso. Pode-se dizer que foi sorte. Você sabe que eu uso a Goro no Mi. O professor Zefiro uma vez me aconselhou a me dedicar mais ao meu aqui da observação. Então, ultimamente, durante as missões, também tenho pesquisado o aspecto da rede mental do mantra. É instável, mas de vez em quando consigo fazer breves conexões de escuta. E não é que enquanto eu investigava na ilha Kyuka, no Mar do Sul, ouvi algumas informações vagas durante o treinamento e tirei minhas conclusões a partir daí. Relatou Orthorin. Tudo o que ele havia dito para convencer Ovia. Agora ele atribuía a sua habilidade de rede mental. Em seu relatório de missão, ele descreveu tudo como uma espécie de blefe, apoiado por um pouco de sorte, que quebrou as defesas psicológicas de Ovia e levou ao resultado que eles agora tinham. Sengoku achou a ideia rebuscada, mas quanto mais pensava nela, mais plausível lhe parecia. Sua sorte, garoto, me deixa sem palavras. Tic. Se eu soubesse que você progrediria tão rápido na sua rede mental, jamais teria permitido que os jornais lhe dessem tanta publicidade. Que desperdício, disse Sengoku satisfeito e arrependido ao mesmo tempo. O nome de Orthorin já era bem conhecido e fácil de reconhecer. Caso contrário, com sua capacidade, designá-lo para a divisão de inteligência como agente de campo teria impulsionado as operações de inteligência dos fuzileiros navais a níveis extraordinários. Após um breve suspiro de frustração pelo potencial desperdiçado, Sengoku hesitou antes de perguntar. Então, você confirmou que Shara é o mentor por trás deste incidente. Mas o progresso deles ainda é lento, quase sem resultados concretos, e eles estão praticamente confessando. Basicamente, segundo Ovia, a busca deles pelo Poneglyphoneglyphoneg foi um ato impulsivo. Você sabe como esses estudiosos são, especialmente os mais renomados. Quando se empolgam, fazem qualquer coisa. No início se arrependeram um pouco, mas as circunstâncias os forçaram a continuar, cautelosos a cada passo, até que finalmente os descobrimos. Respondeu Orthorin vagamente. Após uma pausa, ele acrescentou. Então eu estava pensando, se for esse o caso, talvez haja espaço para a redenção. Se Mary Joyce estiver disposta a mostrar clemência para com Shara, os fuzileiros navais poderiam evitar danos à reputação. Afinal, qualquer ataque contra Shara abalará o mundo cultural. Você não acha? Você tem razão, reconheceu Sengoku antes de continuar. Mas essas questões não cabem à Marinha decidir. Orthorin, seu raciocínio é bom, mas ainda, um pouco imaturo. O que você quer dizer? Perguntou Orthorin, confuso. Nossos fuzileiros navais não devem se envolver demais nas deliberações de Mary Joyce. Isso seria ruim tanto para você quanto para mim. E acima de tudo, jamais devemos pensar em influenciar as decisões de Mary Joyce em casos específicos. Isso é assunto para políticos e estadistas, não para nós, soldados.
Daqui para frente, não se envolvam demais neste assunto. Os fuzileiros navais devem evitar demonstrar qualquer parcialidade. Relatem os fatos com sinceridade a Mary Geoise. Quanto ao que eles decidirem fazer com Chara, isso é problema deles, instruiu Sengoku. Era óbvio que o almirante Sengoku havia percebido a predileção de Ortorin por Chara, então o advertiu sutilmente para não se envolver demais, para que seus superiores não suspeitassem que ele estivesse nutrindo pensamentos impróprios. Entendo. Então, que tal eu adicionar uma nota no relatório? Recomenda-se a erradicação. Ortorin pensou por um momento antes de perguntar. Seu pirralho. Sengoku soltou um suspiro meio divertido, meio exasperado, e então disse, bem, isso não está totalmente descartado. Claramente, Ortorin havia levado a sério o aviso de Sengoku e ido além em sua interpretação. Mary Geoise poderia ajustar sua postura em relação a Chara, mas como braço militar do governo mundial, os fuzileiros navais ainda deveriam manter a diretriz original, de se posicionar a favor da eliminação de Chara. Resumindo, não importa qual seja a decisão final de Mary Geoise, os fuzileiros navais obedecem à primeira ordem. Isso é o que significa lealdade. Tanto Sengoku quanto Ortorin sabiam que essa recomendação era pouco mais que uma formalidade. O governo mundial jamais basearia sua decisão em declarações de Marine, agiria puramente por cálculo político e interesses particulares. Assim, essas palavras não passavam de uma demonstração de lealdade, sem qualquer influência real no resultado final. Muito bem, agora que o caso dos acadêmicos está encerrado, retorne ao quartel-general o mais rápido possível. Você lidou com isso rapidamente e o resultado foi melhor do que eu esperava. Certamente você receberá crédito por isso. Mas deixe-me ser claro, você acabou de ser promovido a contra-almirante. Reconhecemos sua competência, mas em termos de antiguidade, você ainda está em falta. Sem alguma conquista extraordinária, você não será promovido a vice-almirante desta vez, disse Sengoku com um sorriso. Entendido, entendido. Mas, almirante, durante esta investigação do Mar do Sul, também fiz algumas outras descobertas. Quem sabe? Pode até ser considerado uma conquista extraordinária, disse Ortorin com um sorriso. Ah, é? O que você quer dizer? Perguntou Sengoku, curioso. Segundo informações da agência CP, enquanto investigávamos o caso dos acadêmicos, notamos que os lutadores da liberdade de Dragon também estavam em contato com eles, embora não tivessem feito muito progresso. O que mais me surpreendeu foi que, ao investigar o envolvimento dos lutadores da liberdade, me deparei com indícios de que eles estão trabalhando com alguém muito mais misterioso. E essa pessoa é muito provavelmente Gold Roger, o homem que dissolveu sua tripulação pirata e desapareceu sem deixar rastros, disse Ortorin gravemente. Isso é verdade? Exclamou Sengoku. Comparado a Chara, Roger era o verdadeiro espinho no flanco dos fuzileiros navais. Claro que é verdade. Descobrimos até uma base secreta dos lutadores da liberdade em uma ilha remota do Mar do Sul. É uma longa história. Antes, sem provas concretas, eu não ousava relatar especulações vagas. Mas agora, com o caso do estudioso como base, posso dizer isso abertamente. Ortorin rapidamente relatou seu encontro anterior com Dragon, nascido de seu frenesi da lua cheia, a Sengoku. Vender a Dragon? Nem um pingo de culpa. Promoção e fortuna. Esse é o verdadeiro caminho. Então trate disso imediatamente. O quartel-general enviará Garp para ajudá-lo, ordenou Sengoku sem hesitar. Os estudiosos não tinham poder de luta. Ortorin podia lidar com isso. Mas e o rei dos piratas Roger? Ortorin e Gion sozinhos jamais conseguiriam detê-lo. Sengoku não perdeu tempo e enviou Garp para apoiar Ortorin. Assim que a ligação com Sengoku foi cortada, Gion se virou para Ortorin com os olhos arregalados. Que bobagem você estava contando para o almirante? Quando foi que encontramos o rastro de Roger no Mar do Sul? Naquela época em que nos deparamos com Dragon, é claro. Eu tenho a rede mental, lembra? Ele não sabe disso, disse Ortorin com naturalidade, atribuindo a culpa a Dragon. Gion abriu a boca, mas não conseguiu encontrar uma única resposta. Capítulo 93. Dentro de uma nova base secreta dos combatentes da liberdade no Mar do Sul, Dragon estava ocupado com os afazeres do dia quando Ivankov entrou de repente. Dragon, a base secreta que revelamos a Ortorin anteriormente foi invadida pela agência CP. Dragon ficou paralisado por um instante antes de praguejar. Eu sabia. Aquele desgraçado nos traiu. Por sorte, conseguimos escapar rápido o suficiente. Aquele garoto parecia tão correto, com suas sobrancelhas grossas e olhos grandes. Quem diria que ele seria tão desprezível? Ivankov rangeu os dentes de raiva. Ele até pensava que o homem era fácil de lidar. Nunca imaginou que ele os apunhalaria pelas costas. Esquece. Pelo menos não perdemos nada. Vamos nos concentrar no que importa. O reino do sorvete. Dragon mudou de assunto. Entretanto, o ritmo de Garp era igualmente acelerado. Em pouco mais de uma semana, seu navio de guerra com cabeça de cachorro alcançou o 426º Esquadrão de Fuzileiros Navais do Mar do Sul, onde Ortorin estava lotado. A velocidade era tão impressionante que Ortorin começou a se perguntar se seu próprio navio não estaria com algum tipo de equipamento especial faltando. Será que a figura de proa com cabeça de cachorro realmente aumenta a velocidade? Isso não faz o menor sentido. Ortorin. Garp empurrou a porta da cabine de Ortorin e entrou correndo. Ele estava prestes a falar quando congelou. No sofá, Gion estava sentado a cavalo na cintura de Ortorin, e ambos se viraram para encará-lo em choque. Garp, que entrara furioso, transbordando urgência, de repente se sentiu constrangido. Esfregando o nariz, murmurou: vocês dois nem trancam as portas. Que tipo de comportamento é esse? Eu vou tomar um chá. Olhe para a maçaneta da porta que você tem na mão. Você não acha que esta porta estava trancada há um segundo? Ortorin não conseguiu se conter e retrucou. A força de Garp era realmente monstruosa. Ele arrancou a fechadura. Gion rapidamente se levantou de Ortorin e disse: não me entenda mal. Esse desgraçado estava zombando da minha inteligência mais cedo, então eu só estava dando uma surra nele. Garp pensou consigo mesmo. Quem nunca foi jovem? Eu entendo. Mas perceber as coisas sem dizê-las, essa é a etiqueta de um adulto. Claro, ele realmente acreditava nas palavras de Gion, já que ambos ainda estavam completamente vestidos. Fechando a porta, Garp foi direto ao ponto. Você disse que encontrou o rastro de Roger. Isso é verdade? Se eu dissesse não, você não me bateria por ter te arrastado desde o quartel-general? Ortorin lançou-lhe um olhar.
Claro que é verdade. Ainda sentindo o constrangimento anterior, Gion ajeitou sua capa e disse, conversem vocês dois, vou sair por um instante. Assim que Gion saiu, Garp sentou-se no sofá com uma expressão séria. Você mencionou aquele desgraçado do Dragon tramando algo com o Roger. O que exatamente você quis dizer? Ortoren ficou em silêncio por um momento. Então caminhou até a porta, empurrou-a e olhou para fora. Ninguém por perto. Ele já havia verificado a sala minuciosamente, nenhum dispositivo de escuta. Naturalmente, qualquer ramo estúpido o suficiente para grampear um contra-almirante do quartel-general estaria acabado se fosse pego. Só depois de confirmar que a área estava livre, Ortoren voltou a sentar-se em frente a Garp. Este assunto, só você e eu sabemos. Nem sequer contei ao almirante da frota ou a Gion Garp-san. Mesmo que Gion não tivesse partido antes, Ortoren teria encontrado um jeito de mandá-la embora. Garp hesitou, mas ao ver a seriedade nos olhos de Ortoren, finalmente assentiu. Tudo bem. Só nós dois. A ligação entre Dragon e Roger. Isso eu inventei, admitiu Ortoren categoricamente. Você. Os olhos de Garp se arregalaram, a confusão estampada em seu rosto. Descobri informações de Roger no submundo e já silenciei a fonte, acrescentou Ortoren. Garp se obrigou a se acalmar e então perguntou. Então, o que realmente está acontecendo? E por que envolver Dragon nisso? Roger está na Ilha Baterila, no Mar do Sul. Ele até se casou com uma moça daqui, começou Ortoren, falando em voz baixa. É claro que seu relato era uma mistura de meias verdades e meias mentiras, principalmente em relação à sua suposta fonte. Garp não insistiu nas inconsistências. Ortoren optou por ser franco com ele porque isso era algo que poderia ser escondido de muitos, mas não de Garp. Quando Garp conhecesse Roger, aprenderia muito diretamente com o próprio homem, e Dragon era filho dele e naturalmente eles mantinham contato. Caso contrário, como Luffy teria ido parar nas mãos de Garp? É melhor esclarecer tudo agora do que correr o risco de ser desmascarado mais tarde. Eles estão morando juntos há bastante tempo. A esposa de Roger pode até estar grávida. Diga-me, se capturássemos Roger nessas circunstâncias, você acha que o governo mundial pouparia sua esposa e filho? Perguntou Ortoren. Garp ficou em silêncio por um momento antes de balançar a cabeça. Claro que não. Roger, como pirata, carrega inúmeros crimes, isso é indiscutível. Mas sua esposa e filho, eles também são culpados? Ortoren soltou um suspiro silencioso. Você conhece meu passado, Garp-san. É por isso que sou particularmente sensível a assuntos como este. Ao se lembrar da linhagem de Ortoren, Garp finalmente entendeu o que ele estava insinuando. Nesse caso, poderíamos simplesmente não noticiar, disse Garp após alguma hesitação. Mas se escondermos isso, o governo mundial investigará a situação de Roger por conta própria. Se descobrirem que ele está vivendo uma vida tranquila no Mar do Sul, começarão a tirar suas próprias conclusões. E se ocultarmos a existência de sua esposa, considerando a crueldade do governo mundial, quem sofrerá serão apenas os inocentes, argumentou Ortoren. Garp já tinha visto o suficiente dos métodos obscuros do governo mundial. Ao ouvir isso, assentiu com um semblante sombrio. Na ordem original dos acontecimentos, como tudo ocorreu muito repentinamente, não houve tempo para um planejamento adequado. Garp cometeu um grave erro ao ocultar a verdade sobre Rouge e Ace, e no fim, muitos inocentes no Mar do Sul foram arrastados para o desastre. É por isso que não podemos deixar o governo mundial saber que Roger está vivendo pacificamente aqui. Eles precisam acreditar que ele veio para o Mar do Sul para colaborar secretamente com organizações perigosas. Dessa forma, eles não começarão a pensar na direção errada. E depois de considerar cuidadosamente, somente os combatentes da liberdade de Dragon são qualificados para assumir a culpa, disse Ortoren firmemente. Garp refletiu sobre o assunto e concluiu que o raciocínio fazia sentido. Seguindo essa lógica, a presença de Roger no Mar do Sul significaria que ele estava ali para causar problemas. E se ele estivesse ali para causar problemas, quem acreditaria que ele se casaria e teria um filho no meio de tudo isso? Aquilo simplesmente não fazia sentido. Então, qual é o plano? Perguntou Garp após uma pausa. Para capturá-lo, é claro, respondeu Ortoren com um pequeno sorriso. Aquele cara não é exatamente fácil de pegar. Garp murmurou instintivamente. Aquilo era a experiência falando. Ele já tinha tentado muitas vezes e Roger sempre escapava. Pode parecer desonesto, mas desta vez, ele tem uma fraqueza, disse Ortoren em voz baixa. Ele sabia que Roger provavelmente não se candidataria, mas não era algo que pudesse dizer diretamente a Garp. Essa era a única carta que ele podia jogar. Garp piscou para ele e então admitiu. É desonesto, mas também é a melhor opção. Vai salvar muitas vidas. Então o problema não é pegar o Roger, mas sim armar a armadilha perfeitamente, garantindo que nada volte para nos assombrar, disse Ortoren, massageando as têmporas. Não. Primeiro, precisamos confirmar se suas informações estão corretas. Vamos primeiro à Ilha Baterila. Se Roger não estiver lá e as informações estiverem erradas, então toda essa conversa não terá sentido. Garp ergueu a xícara de chá sobre a mesa, tomou um gole e falou com firmeza e determinação. Capítulo 94. Mar do Sul, Ilha Baterila. Garp, Gion e Ortoren desembarcaram de um navio mercante no Porto Tranquilo. Olhando em volta para o modesto porto, Gion murmurou, então Roger está mesmo se escondendo aqui? Após uma pausa, ela se virou para Ortoren com um olhar irritado. Você realmente me vê como alguém em quem não se pode confiar? Você escondeu tudo isso de mim? Acha mesmo que eu apoiaria essa bobagem ridícula de que linhagem é crime? Ortoren esfregou o nariz sem jeito, falando com certo constrangimento. Claro que não. Senão, eu não teria escolhido te contar depois. Eu só achei que seria melhor contar para o Garp-san primeiro. Gion soltou um suspiro curto e seco, mas não insistiu. Garp deu um tapinha no ombro de ambos. Muito bem, chega de conversa. Vamos confirmar se as informações sobre Roger são verdadeiras. Numa pequena casa de campo nos arredores da cidade de Baterila, Roger estava sentado à mesa de jantar, lendo um jornal. Do outro lado da mesa, Rouge arrumava frutas fatiadas em uma travessa organizada. De vez em quando, ela olhava para Roger, um sorriso delicado curvando seus lábios. Roger abaixou o jornal e disse, a Agência de Controle de Pontos do Governo Mundial destruiu uma das bases secretas dos combatentes da liberdade no Mar do Sul. Aquele tal de Dragon, dizem que ele é filho do Garp. Parece que sim. Quando ele saiu dos fuzileiros navais, causou bastante alvoroço, disse Rouge com um leve sorriso. Provavelmente ele percebeu a confusão em que o
os fuzileiros navais estavam. Aquele teimoso do Garp nunca conseguiu. Se ele tivesse a mesma determinação do filho naquela época, quem sabe, talvez ele tivesse sido meu companheiro de tripulação. A verdade é que eu sempre o vi como um amigo. Roger deu uma gargalhada sonora. Depois que as risadas cessaram, ele largou o jornal, levantou-se e caminhou até Rouge. Com mãos delicadas, massageou seus ombros, sorrindo. É tudo comida para ser comida. Se estiver com uma aparência muito boa, você vai se sentir mal por estragar. E você está grávida agora, é melhor não se cansar. Rouge deu uma risadinha suave. Estou usando apenas meus dedos. Quão cansativo isso pode ser? Roger olhou para o prato e suspirou. Às vezes eu invejo o Garp, mas agora eu também estou prestes a ter um filho. A verdade era que ele não tinha certeza se seu corpo aguentaria até aquele dia. Ultimamente sua saúde vinha se deteriorando com mais frequência. As dores surgiam de repente, e ele não sabia por quanto tempo mais conseguiria aguentar. Ele até já tinha começado a pensar em como resolver seus assuntos finais. Qual seria o momento certo para se render aos fuzileiros navais? Eu já te pedi para pensar em um nome para o nosso filho. Você já decidiu? A voz de Rouge interrompeu seus pensamentos. Roger sorriu e bateu no peito. Claro, se for uma menina, o nome dela será Em para que ela possa viver uma vida de paz. Essa é a minha bênção como pai. Mas se for um menino, então será perfeito. Ideal para quê? Perguntou Rouge, curiosa. Longtail. Chegamos lá cedo demais, mas um dia a resposta se espalhará pelos mares. E se for um menino, quando ele zarpar para cavalgar as ondas, esse será o momento em que a resposta será revelada. Talvez ele seja o trunfo que deixarei neste oceano. É por isso que quero chamá-lo de Ace, disse Roger, ansioso. Ace. Rouge ergueu os olhos em direção à espada pendurada na parede oposta. Era a espada de Roger, seu trunfo. Seu nome também era Ace. Quando Roger estava prestes a dizer mais alguma coisa, sua expressão mudou repentinamente. Seu rosto se contraiu em inquietação e suspeita, mas no instante seguinte, ele recompôs a compostura. Rouge percebeu a pausa repentina em suas mãos e estava prestes a perguntar quando Roger falou. Não pensei que eles me encontrariam aqui. Achei que estivesse bem escondido. Fique e descanse. Tenho amigos na porta. Vou encontrá-los. Rouge não disse nada, apenas apertou a mão dele com ansiedade. Roger sorriu para ela. Eu já disse, eles são amigos. Ainda há espaço para conversar. Não se preocupe. Eu conheço bem. Após proferir essas palavras, Roger respirou fundo, virou-se e saiu pela porta. Enquanto isso, do lado de fora da pequena casa, Garp olhou em volta para o ambiente tranquilo e murmurou. Se ele continuar assim, vivendo em paz, não seria tão ruim. Seria? Então por que veio aqui me incomodar? A voz de Roger veio de dentro, e um instante depois a porta se abriu. O olhar de Roger percorreu a cena, detendo-se brevemente em Garp e Ortoren antes de sorrir. Aquele pirralho esquentadinho e o Garp, faz muito tempo. Ortoren observou Roger por um instante antes de perguntar casualmente. Você parece bastante fraco. Sua saúde anda debilitada? Roger deu uma gargalhada sonora. Então você percebeu? A verdade é que não me resta muito tempo. Garp parou abruptamente e perguntou, em tom seco. O que você está dizendo? Nunca tive a chance de te contar antes, então vou ser direto. Há muitos anos fui acometido por uma doença incurável. Agora, meu tempo está quase acabando, Garp. Suas palavras eram pesadas, mas o rosto de Roger exibia um sorriso sereno. Garp não duvidava dele. Roger não tinha motivos para mentir, e seu olhar se tornou complexo enquanto o encarava. Entrem. Não devemos deixar nossos convidados na porta, disse Roger. Garp piscou e suspirou baixinho. Depois de tantos anos te conhecendo, está aí a primeira vez que conversamos em um lugar tão tranquilo. Dito isso, ele entrou. Ortoren e Gion o seguiram. Em pouco tempo, os quatro estavam dentro da casa de Roger, onde foram recebidos por Rouge, cujo rosto demonstrava uma leve preocupação. Esta é minha esposa, Rouge. Roger a apresentou, passando o braço em volta do ombro dela e apontando para Garp. Aquele homem é o velho amigo de quem lhe falei. E aquele garoto, se não fosse por Garp, eu mesmo teria levado a bordo do meu navio. Mesmo sem o Garp-san, duvido que eu teria me tornado um pirata, murmurou Ortoren antes de acrescentar, eu sou bem Ortoren. E este é meu colega, Gion. Embora visivelmente desconfortável, Rouge retribuiu o cumprimento educadamente. Por favor, sente-se. Vou preparar um chá para você. Eu faço isso, interrompeu Roger imediatamente. Ele a olhou com preocupação. Por que você não descansa no quarto? Sua saúde é o que mais importa. Voltando-se para Garp e os outros, ele acrescentou. Como vocês podem ver, minha esposa está grávida. Um olhar cúmplice cruzou o rosto de Garp. Ele não estava surpreso, já havia considerado essa possibilidade antes de chegar. Assim que Rouge se recolheu para descansar, Roger preparou o chá e o serviu aos seus convidados na sala de estar. Cada um deles estava sentado com xícaras na mão, mas o silêncio era pesado. Por um instante, ninguém sabia o que dizer. Foi Roger quem finalmente quebrou o silêncio. Dando um gole na bebida, ele disse, a inteligência dos seus fuzileiros navais é impressionante. Mesmo escondido aqui, fui encontrado. Mas, para ser honesto, mesmo que vocês não tivessem vindo, eu já planejava me entregar em breve. Se você já está em fase terminal, por que não simplesmente partir em silêncio? Perguntou Garp. Porque não quero ir embora sem fazer barulho, disse Roger após uma pausa, depois acariciou o queixo e riu. Ele pousou a xícara. Só 3 de vocês vieram, vestidos à paisana. Parece que você está sendo atencioso, Garp. Uf. A informação era vaga. Precisávamos vir verificar primeiro, respondeu Garp com rispidez. Você continua o mesmo boca teimosa, coração mole. Roger deu uma risadinha, e então seu rosto ficou sério. Chegamos a esse ponto, então não vou desperdiçar palavras. Garp, um dos motivos pelos quais pretendo me render aos fuzileiros navais é porque com certeza vou te ver. O que você está insinuando? Garp franziu a testa profundamente. Exatamente o que você está pensando. Embora tenhamos lutado por décadas, Garp, no meu coração sempre o considerei um amigo em quem eu podia confiar. Disse Roger sinceramente. Mas Garp o interrompeu antes que ele pudesse terminar. Não diga mais nada. Eu sou um fuzileiro naval. Ortoren pousou a xícara e se virou para Gion. Parece que eles terão uma conversa complicada. Não suporto problemas. A paisagem da ilha Baterila parece linda. Quer dar uma caminhada? Claro, disse Gion com um pequeno sorriso, levantando-se sem hesitar e saindo com ele. Garp olhou para os dois que saíam sem cerimônia e começou a se levantar, mas Roger colocou a mão em seu ombro, impedindo de se levantar. Neste momento, não tenho outra escolha a não ser confiar isso a você, Garp.
Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 95. A Ilha Baterila realmente não tinha muito a oferecer. A paisagem era comum, a cidade era comum, e além de Roger e Rouge, não havia ninguém particularmente interessante por perto. Após um passeio despretensioso pelo local, Ortoren e Gion nem se deram ao trabalho de se despedir de Garp antes de embarcarem em um navio mercante e deixarem a ilha para trás. Vamos embora sim? O Garp com certeza vai te dar uma bronca depois. Gion se encostou no parapeito do convés, deixando a brisa do mar bater em seu rosto, e disse rindo. Ortoren, vestido com uma camisa de praia, calções chamativos, um chapéu de sol e óculos escuros, estava a colocar a isco no anzol da sua cana de pesca. Pelo que parece, Roger não será capturado tão cedo. E Garp-san é muito bondoso. Agora que sabe que Roger não tem muito tempo de vida, também não o pressionará. Muito provavelmente, ficará ao lado dele em seus últimos dias. Eu não tenho essa paciência. Prefiro aproveitar essa oportunidade para tirar umas férias de verdade, disse Ortoren desplicentemente. Afinal, eram férias remuneradas legítimas. Oficialmente ele estava em uma missão secreta para caçar Roger, mas na verdade, toda a responsabilidade havia sido jogada em cima de Garp. Sem muito o que fazer, ele podia simplesmente relaxar e aproveitar a vida, um luxo que até Borsalino invejaria. Trabalhar sob o comando do almirante Sengoku não era tão exaustivo quanto as pessoas diziam. O verdadeiro motivo? A habilidade. Tudo se resumia à habilidade. Sua eficiência era simplesmente alta demais. Se eu disser que você é ambicioso, é porque está sempre aprontando alguma coisa nas missões. Mas desde que saiu de Marineford, você tem agido como uma pessoa completamente diferente. Se eu disser que você é só um preguiçoso, é porque está sempre tramando promoções e ficando rico. Honestamente, eu nem sei mais como te descrever. Gion deu uma risadinha. E mesmo assim, você preferiu abandonar a missão comigo, não é? Ortoren lançou-lhe um olhar. Enquanto falava, ele desenrolou a linha de pesca com um movimento rápido, sentou-se num pequeno banco e segurou a vara como um pescador experiente. Você é quem está no comando desta missão. Garp e eu estamos apenas lhe auxiliando. Agora que você fugiu, é claro que eu também não vou ser muito dedicada, disse Gion enquanto caminhava em direção a um atendente próximo, pegando um copo de suco e um folheto de viagens de suas mãos. Antes que Ortoren pudesse argumentar mais, Gion mudou de assunto com desenvoltura. Pensando bem, nunca explorei o Mar do Sul como devia. Você sabe muito sobre esse mar? Algum lugar interessante que vale a pena visitar? Na verdade, não. Esta também é a minha primeira vez aqui. Minha vida tem sido bem monótona. Eu era apenas um aldeão na Ilha Terian, no Novo Mundo, ocasionalmente ajudando meu pai a bancar o valentão local. Depois de sair do Novo Mundo, fui direto para o quartel-general da Marinha. Nunca estive em nenhum lugar emocionante. Honestamente, não me importo muito com o Mar do Sul. Uma pena que não tenhamos mais tempo. Caso contrário, eu preferiria visitar o Mar do Leste ou o Mar do Norte. Ouvi dizer que há muitas pessoas e lugares interessantes por lá. Ortoren respondeu enquanto procurava algo no bolso. Um instante depois, tirou um cigarro e o mordeu. Não foi preciso isqueiro. Uma pequena faísca de relâmpago brilhou e o cigarro acendeu. Se não me engano, Kuzan é do Mar do Sul. Deveríamos contatá-lo e perguntar se há algo interessante por aqui? Perguntou Gion casualmente enquanto folheava o folheto. Olhando para ele, ela franziu a testa de repente curiosa. Desde quando você fuma? Não me lembro de tê-lo visto com um cigarro. Recentemente, disse Ortoren, soltando uma baforada de fumaça. Pensei que com o meu corpo, não fumar seria um desperdício de saúde. E como futuro figurão no quartel-general dos fuzileiros navais, devo me dar um hobby que eu possa custear com verbas públicas, certo? Experimentei charutos na época do Zephyr Sensei, mas não me adaptei muito bem. Gion. Essa foi a desculpa mais estranha que ela já ouviu, mas ela não se deu ao trabalho de discutir. Afinal, ela mesma fumava um cigarro fino de vez em quando. E para falar a verdade, Ortoren já tinha uma aura imponente e robusta. Sua compleição era poderosa, seus traços marcantes e ousados. E agora, com um cigarro entre os lábios, ele realmente parecia ainda mais impressionante. A ponto de Gion se pegar lançando olhares furtivos para ele de vez em quando, enquanto fingia ler o folheto. Sinceramente, Gion achava que seu relacionamento com Ortoren era simples. Não havia ambiguidade entre eles, nem gestos de flerte. Talvez suas personalidades simplesmente combinassem bem, tornando a convivência com ele surpreendentemente fácil. Ela era forte, de uma beleza estonteante, e naturalmente demonstrava um certo orgulho. Isso, aliado à sua posição, era parte do motivo pelo qual era tão admirada entre os fuzileiros navais, mesmo permanecendo solteira. Mas desde que conheceu Ortoren, ela se sentiu atraída por ele. Não por coisas vagas como personalidade ou ideais, era algo simples. Sua força era inegável e sua aparência correspondia perfeitamente ao seu gosto. Principalmente a sua aparência. Mesmo assim, ela sempre estivera no topo da chamada cadeia alimentar do romance, sendo cortejada, nunca cortejada. Então, mesmo que Ortoren fosse perfeito para ela, não fazia ideia de como agir. Quanto a Ortoren, ele provavelmente nunca sequer considerou romance. Sua cabeça estava ocupada apenas com promoções e dinheiro. Agora, ele estava sentado pescando tranquilamente enquanto Gion folheava um folheto de viagens. Nenhum dos dois falava, mas o silêncio não era constrangedor. Era calmo, natural e confortável. A suave brisa de Mar do Sul levou embora a fumaça do cigarro de Ortoren e agitou os cabelos esvoaçantes de Gion. De longe, os dois realmente pareciam combinar muito bem. Ei! Depois de uns 5 ou 6 minutos, Gion gritou. O que é isso? Perguntou Ortoren casualmente. Este folheto diz que em cerca de uma semana, nosso navio chegará à ilha de Ukari. Diz que é um resort famoso no Mar do Sul, com um complexo de entretenimento e todo tipo de instalações. Gostaria de dar uma olhada? Perguntou ela, interessada. Ortoren, à deriva sem planos concretos, não hesitou. Claro, vamos lá. Ótimo. Um sorriso surgiu nos lábios de Gion, mas logo se transformou em uma careta. Droga, eu nem pensei em tirar férias antes de virmos para cá. Se é uma ilha termal, é claro que vamos querer relaxar. Mas eu não trouxe roupa de banho. O que eu faço? Use um banheiro privativo. Tire a roupa. Ninguém vai se importar, respondeu Ortoren sem pensar duas vezes. Gion congelou.
Por uma fração de segundo, alguma imagem deve ter passado pela sua mente, porque seu lindo rosto ficou vermelho como um pimentão, praticamente fomegando. Nesse instante, a vara de Ortor encurvou-se bruscamente, um peixe grande fisgado. Assim que ele assegurou com entusiasmo, Gion apareceu de repente atrás dele e lhe deu um tapa na nuca. Seu pervertido maldito! Que diabos você está imaginando? Ela gritou antes de sair correndo como vento. Ortorin ficou estupefato. Queria correr atrás dela e dar-lhe um bom soco. Ele estava pescando tranquilamente. Como diabos isso tornava um pervertido? Mas com um peixe grande na linha, Gion se esqueceu de tudo. Sua concentração estava totalmente voltada para a pesca. Com um sorriso de orelha a orelha, ele puxou a vara e gritou: Peguei um! Peguei um! Hahaha, finalmente não vou para casa de mãos vazias. Seu grito animou os pescadores que estavam no convés. Eles correram até ele, gritando palavras de incentivo. Rapaz, você só fisgou lixo. Corta a linha. Escutem os veteranos. Vocês pegaram algas marinhas, isso é óbvio. É melhor cortá-las antes que desperdicem mais esforço. Acredite em mim, corte agora antes que sua vara quebre. Não vale a pena. Exatamente. Sua namorada já foi embora furiosa e você ainda está tentando conquistá-la? Deixa eu fisgar o peixe para você, vai atrás dela. Você fisgar um peixe me faz sentir pior do que se eu tivesse levado um gambá. Ortorin riu enquanto recolhia a linha, gritando de volta: Sumam todos vocês. Naquele momento, esqueça a namorada. Mesmo que a esposa o tivesse deixado, ele não se importaria. Ele estava totalmente no modo imperador da pesca. Capítulo 96. Ilha de Ucariporto. Ortorin e Gion desceram da passarela e pisaram na ilha. O lugar era impressionante, muito mais animado do que a pacata ilha de Baterila. Multidões lotavam o porto, turistas circulavam por toda parte e as ruas fervilhavam de energia. Foi um lembrete de que este mundo não era composto apenas por figuras trágicas como Bartolomeu Kuma e Ginny. Havia muitas pessoas vivendo vidas felizes e confortáveis. O contraste era quase chocante. Como Doflamingo disse certa vez, crianças criadas em meio à guerra jamais poderão compreender verdadeiramente crianças criadas em paz. O mundo era belo, mas cruel. Abrindo caminho em meio à multidão, Ortorin segurava um Dendem-Mushi na mão, respondendo a Garp do outro lado da linha. Vocês, velhos, podem aproveitar seus últimos anos na Ilha Baterila. Nós, os jovens, não vamos participar. O que há para se preocupar? Ele não pode fugir. Mesmo que pudesse, abandonaria a esposa e o filho. Quando ele estiver em seu último suspiro, é só me ligar. Eu volto correndo e reivindico o crédito. Muito bem, chega de conversa. Estou em um lugar ainda mais remoto que a Ilha Baterila, o sinal. O quê? O que você disse? Não consigo te ouvir. Enquanto os palavrões de Garp ainda ecoavam pelo Dendem-Mushi, Ortorin desligou o telefone alegremente. Ao vê-lo guardar o Dendem-Mushi, Gion não conseguiu conter o riso. Por que não bloqueá-lo? 3 ligações por dia. Isso não te deixa louco? Isso não seria certo. E se Roger morrer antes do esperado e Garp-san não conseguir nos contatar? Perderíamos a chance. Ortorin acariciou o queixo antes de balançar a cabeça. Eles deixaram o assunto de lado. Primeiro se deliciaram com uma refeição farta em um restaurante local e, em seguida, seguiram para a área de entretenimento da ilha. O resort estava repleto de atrações. Vilas com águas termais, hotéis de luxo, ruas comerciais, cassinos, parques de diversões, tinha de tudo. Depois de passear um pouco, Gion disse: Vou comprar alguns maios. Você pode passear sozinha por enquanto. A gente se encontra depois, tá bom? Normalmente ela teria arrastado Ortorin para fazer compras, mas com maios era diferente. Ela teria que experimentá-los, e se Ortorin estivesse lá? Será que ela o deixaria julgá-los? É claro que sim, mas o pensamento a fez corar, então ela desistiu da ideia. Ortorin não deu muita importância. Olhando para um cassino do outro lado da rua, disse: Vou jogar algumas rodadas. Encontre-me lá quando terminar. Ele não era muito de apostar, e os jogos não o interessavam muito. Mas já que estava ali, a curiosidade falou mais alto. Por que não tentar a sorte? Gion assentiu com a cabeça. Certo, pode prosseguir. Dito isso, ela saiu caminhando tranquilamente. Ortorin também não perdeu tempo, afastou a cortina e entrou. A casa de jogos não era grande nem luxuosa. Claramente voltada para o público de classe média baixa, era esfumaçada e barulhenta. Uma multidão de jogadores rodeava as mesas, gritando e comemorando. Alguns pareciam eufóricos, outros miseráveis obviamente tinham perdido tudo. Ortorin trocou algumas fichas casualmente e encontrou um lugar vazio. Ele não apostou imediatamente, pois não conhecia as regras. Melhor assistir a algumas rodadas e aprender. Mas algumas rodadas se transformaram em mais de meia hora. Ele não apostou uma única ficha, apenas ficou sentado ocupando um assento. Normalmente alguém assim teria sido xingado e expulso, mas o tamanho e a presença de Ortorin o faziam parecer problemático. Os jogadores ao redor murmuravam em silêncio, mas não ousavam dizer nada em voz alta. Enquanto Ortorin se concentrava intensamente no jogo, tentando aprender alguns truques, uma mão grande pousou em seu ombro. Jovem, você está sentado aqui há um tempo sem apostar. É porque nenhum dos dados lhe agrada. A voz calorosa e suave soava estranhamente familiar para Ortorin, embora ele não conseguisse se lembrar exatamente de onde a conhecia. Ele se virou para o lado. Ao lado dele estava um homem alto, de ombros largos e sorriso afável, cuja presença era ao mesmo tempo imponente e amigável. O homem tinha cabelo curto, embora suas feições parecessem mais marcadas pelo tempo do que sua idade sugeria. Provavelmente estava na casa dos 30, mas seu rosto lembrava o de um homem na casa dos 40. Seus grandes olhos escuros eram impressionantes. Ele vestia um kimono tradicional no estilo de Wano, e na mão, repousava uma espada bastão embainhada. Puxa vida, o jovem Isho fugitora antes da cegueira. A edição limitada visual ainda intacto. Para ser preciso, ainda não entendi muito bem as regras. Você parece estar ansioso para jogar. Quer que eu lhe ceda meu lugar? Perguntou Ortorin com um sorriso. Isho esfregou as mãos, parecendo ansioso. Acabei de sair do trabalho na área de pesca. O salário de hoje ainda está quentinho no meu bolso. Estava esperando para tentar a sorte. Se você não se importar, não serei tímido. Isso foi tudo que Ortorin precisava ouvir. Esse cara era claramente um viciado em jogos de azar de verdade.
Sem hesitar, ele se levantou e cedeu o lugar. Isho sentou-se imediatamente, seu corpo grande preenchendo a cadeira, e rapidamente fez uma aposta, desesperado para não perder a rodada. Ortorin ficou por perto, tirou 2 cigarros e ofereceu um a ele. Isho aceitou com uma risadinha. Obrigado. Sem problema. Você parece um profissional. Ótima oportunidade para eu aprender um truque ou 2, disse Ortorin casualmente. Há muita habilidade envolvida aqui, é melhor você prestar atenção, declarou Isho com confiança. Me chamam de rei do jogo da ilha de Clis. Meu nome é Isho. Nesse ponto, ele ainda não havia conquistado o codinome Fugitora. Ele não era um fuzileiro naval, apenas Isho. Simples assim. Um cara daqui, hein? Perguntou Ortorin casualmente. Seu conhecimento sobre Isho não ia além do futuro do homem como almirante da marinha e de sua reputação como mestre civil. A curiosidade o impeliu a perguntar. Isho, sempre aberto e afável, não se conteve. Ele riu e disse, não. Cheguei aqui há uns 6 meses, consegui um trabalho e me estabeleci por enquanto. A verdade é que sou um Ronin, vagando sem um lar fixo. Ronin. Ortorin murmurou e então perguntou. A julgar por sua aparência, isso significa que você é de Vano? Não exatamente. Nasci numa pequena ilha no Novo Mundo. Minha família costumava dizer que nossos ancestrais fugiram de Vano, mas não sei os detalhes. Uma tragédia atingiu nossa casa quando eu era jovem. Desde então vivo como um andarilho, disse Isho com leveza, como se não fosse nada. Nesse instante, a rodada terminou, e o autoproclamado rei das apostas de Clis perdeu todas as suas fichas. Normalmente Isho não se importaria. Não era pelo dinheiro que ele apostava. Era a emoção da aposta, a adrenalina da incerteza. Mas depois de ter se gabado para Ortorin momentos antes, perder instantaneamente foi um golpe para o seu orgulho. Ele forçou uma risada relaxada. Ah, só estou aquecendo. A sorte não está do meu lado hoje. Acho que vou ter que confiar na técnica. Ele jogou mais fichas na mesa, conversando com Ortorin enquanto mantinha os olhos fixos no jogo. Em pouco tempo ele perdeu novamente. Mais uma rodada, observem com atenção. Momentos depois. Viram só? O que eu acabei de mostrar é uma técnica infalível para perder. Agora vou demonstrar como ganhar. Minha mão escorregou. Aposta errada. Desta vez eu ganho com certeza. Meia hora depois, Isho apalpou os bolsos completamente vazios. Nem uma ficha sobrando. Ele lançou um olhar sem jeito para Ortorin, que o observava com divertimento, e então esboçou um sorriso. Como dizem, quando a desgraça atinge o ápice, a sorte vem depois. A senhora desgraça já se divertiu comigo. Agora é a vez da senhora sorte. Rapaz, que tal me emprestar umas fichas? Não se preocupe, se eu ganhar, o lucro é seu. Se eu perder, o prejuízo é meu. E se eu perder, te pago amanhã com o meu salário. Como se temesse que Ortorin não acreditasse nele, bateu firmemente no peito. Estou falando sério. Sou conhecido por cumprir minha palavra. Se eu disser que vou te pagar, eu pagarei. Ortorin não respondeu, mas mesmo assim lhe entregou uma pilha de fichas. Isho os aceitou com um olhar sério. Chegou a hora de liberar o verdadeiro poder do rei dos jogos. Meia hora depois, o autoproclamado rei do jogo encarava Ortorin, com o rosto contorcido em descrença. Nenhuma vitória. Isso é impossível. Quer mais? Posso lhe trazer outra porção de batatas fritas, ofereceu Ortorin, sorrindo. Isho hesitou apenas por um instante antes de cerrar os dentes. É agora ou nunca, o momento da virada. Já que você confia tanto em mim, não vou te decepcionar. Mais fichas pode trazer. Capítulo 97. Está sufocante lá dentro, a fumaça está tão densa que mal consigo manter os olhos abertos. Apresse-se e termine logo, eu espero você lá fora, disse Gion, segurando Denden Mochi na entrada da casa de jogos. Do outro lado da linha, Ortorin riu. Já estou saindo, espere um segundo. Em pouco tempo, Ortorin afastou a cortina e saiu com um sorriso que não conseguia conter. Atrás dele vinha Isho, com uma expressão tão amarga que parecia que o mundo tinha acabado. Gion piscou, confuso. Um entrou e agora 2 saíram? Isto é, perguntou ela educadamente. Este é Isho, que se diz apenas um Ronin errante. Ortorin cobriu a boca lutando para conter o riso. Após uma pausa, acrescentou. Desculpe, deixe-me corrigir. Ele é Isho, o autoproclamado rei dos jogos de azar da ilha de Clis. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Isho se contraiu, suas feições maduras e afáveis corando de vergonha. O dia de hoje tinha sido um desastre humilhante. Então, o que está acontecendo aqui? Gion ainda não havia entendido muito bem. Ele me deve 2.600.000 belis e não consegue pagar. Se ele trabalhasse para quitar a dívida, levaria 2 ou 3 anos. Mas como ele é forte e robusto, decidi recrutá-lo como meu guarda-costas até que a dívida seja paga. Disse Ortorin, rindo tanto que quase se dobrou de tanto rir. O quê? Gion olhou para ele em choque antes de protestar rapidamente. Ei, não brinque comigo. Você é um fuzileiro naval. Se descobrirem que você está coagindo pessoas assim, vai pegar mal. E espere aí. Você é mesmo tão bom em jogos de azar? Quanto tempo você ficou lá dentro? Ganhou 2.600.000 de belis tão rápido assim? Ah não me entenda mal. Eu não forcei, ele concordou por conta própria. E eu nem sequer fiz uma única aposta. Então não é que eu seja bom em jogos de azar, explicou Ortorin apressadamente. Os olhos de Gion se arregalaram ainda mais. Então, como é que ele te deve dinheiro? Eu emprestei para ele, disse Ortorin com ar de superioridade. Gion, será mesmo algo que um fuzileiro naval íntegro deveria dizer? Você ainda pretende concorrer ao prêmio, modelo de fuzileiro naval deste ano? Ah, é verdade. O prêmio em dinheiro não se compara ao que ele já tem a receber. Deixa pra lá. Nesse instante, Isho finalmente recobrou os sentidos e exclamou, chocado. Você é um fuzileiro naval? Claro. Eu não me apresentei. Sou Ben Ortorin, contra-almirante do quartel-general da Marinha, disse Ortorin, só agora percebendo que havia esquecido. Você nunca disse isso. Isho ficou perplexo. Pensei que você fosse algum mercador ambulante. Olha o tamanho dele, interrompeu Gion. Ele te parece um comerciante? Então, de onde você tirou esse dinheiro para me emprestar? E você é um fuzileiro naval tentando me contratar como seu guarda-costas? Como isso funciona? Isho estava completamente confuso. Ortorin é meu chefe, mas ele é um fuzileiro naval. Se eu sou o guarda-costas dele, isso me torna um fuzileiro naval também? Como contra-almirante no quartel-general, recebo benefícios e subsídios excelentes. Eles cobrem praticamente todas as minhas despesas diárias, então meu salário permanece praticamente intocado. Para alguém na minha posição, sacar alguns milhões de belis casualmente é perfeitamente razoável, não é?
disse Ortorin com total convicção. Gion assentiu seriamente ao lado dele. Faz sentido. Na verdade, estou servindo há mais tempo que você. Antes de sair de Marineford, eu já tinha mais de 100 milhões de belis nas minhas economias. 100 milhões, exclamou Isho. Espere, os fuzileiros navais são mesmo tão ricos assim? Essa não foi a era caótica que se seguiu à grande era dos piratas, quando o comércio entrou em colapso, a inflação disparou e o dinheiro perdeu seu valor. Naquela época, 100 milhões de belis representavam uma fortuna enorme. 20 anos depois, seriam necessários 200 milhões para construir um navio de guerra padrão do quartel-general da Marinha. Mas como o contra-almirante Ortorin sabia, atualmente um navio de guerra custava apenas cerca de 70 milhões de belis. A comparação deixou uma coisa clara, Gion era, sem dúvida, uma mulher rica. De um modo geral, os oficiais da Marinha desfrutam de excelentes benefícios. Mas tornar-se um não é fácil, especialmente para aqueles de nós com patente de general. A menos que você tenha uma força excepcional e um caráter em que as pessoas possam confiar, disse Ortorin. Ele fez uma pausa, depois olhou para Isho, que ainda encaravam nada, e provocou. O que é isso? Agora está interessado nos fuzileiros navais? Isho finalmente saiu do transe em relação à riqueza deles, engoliu em seco e disse, antes eu não tinha interesse, mas agora, estou muito interessado. Você sabe quanto eu ganho por dia trabalhando nos pesqueiros? Quanto custa? Perguntou Ortorin balançando a cabeça negativamente. 2.000 belis. Isho rosnou entre dentes cerrados. Isso dá apenas 60 mil por mês. Com outros auxílios, eu conseguiria juntar no máximo 80 mil. Ou seja, depois de pagar comida e moradia, levaria pelo menos 3 anos para quitar os 2 milhões e 600 mil que devo a vocês. Enquanto isso, vocês, oficiais da Marinha, estão nadando em dinheiro. Que tipo de sociedade é essa? Você trabalha nas áreas de pesca sem nunca arriscar a vida no mar. Os fuzileiros navais têm bons benefícios, claro, mas o número de mortos também não é brincadeira. Ortorin deu um tapinha no ombro dele. Risco e recompensa andam de mãos dadas. Essa é uma verdade quase universal. Isho ficou em silêncio por um momento antes de dizer. Para ser honesto, acredito que tenho força decente, caráter íntegro e um forte senso de justiça. Sempre admirei os fuzileiros navais, mas nunca tive a oportunidade de me alistar. Se não se importar, eu serviria com prazer sob o seu comando como general. Se a idade não fosse um problema, ele poderia até ter tentado chamá-lo de padrinho. Então, quando seu padrinho caísse em batalha um dia, talvez ele pudesse herdar alguma coisa. Isho acrescentou rapidamente, e não se preocupem. Definitivamente não estou interessado apenas porque o salário dos fuzileiros navais me permitiria apostar mais livremente. É puramente por justiça, entenderam? Que diabos? Há um minuto você disse que não tinha interesse nos fuzileiros navais, e agora tudo gira em torno da justiça. Embora o ridicularizasse interiormente, Ortorin assentiu seriamente na superfície. Exatamente. Pela justiça. O mesmo motivo pelo qual me juntei. Não por mais nada, mas porque não tinha outro lugar para canalizar meu transbordante senso de justiça, disse ele, olhando para Isho com convicção. Como contra-almirante, Ortorin naturalmente tinha autoridade para conceder nomeações. Até então, porém, ele só havia preenchido metade de uma delas, a outra metade pertencia àquele pirralho Rob Luxi. O motivo de ser apenas metade era porque os fuzileiros navais não eram como os cães da polícia militar, que ignoravam toda a humanidade. Os fuzileiros navais tinham uma imagem a zelar. Eles não recrutavam crianças abertamente. Precisavam esperar até que Luxi tivesse 15 ou 16 anos, quando ele aparentasse ter idade suficiente, para então conseguir um documento de identidade falso que o identificasse como adulto antes de registrá-lo oficialmente. Caso contrário, como poderiam justificar isso? Então, naquele momento, Luxi ainda estava basicamente em treinamento em Marineford. Antes de partir, Ortorin até pediu a Zephyr Sensei que ficasse de olho nele, e ele já havia reservado uma vaga para ele em um futuro campo de treinamento de oficiais. Com a patente que ele tinha, Ortorin não podia simplesmente entregar a Isho um cargo de general, nem mesmo de comodoro, mas a patente de oficial de campo. Essa ele poderia conceder facilmente. Se Isho realmente quisesse se juntar, Ortorin poderia nomeá-lo imediatamente como capitão sob seu comando direto. Nos fuzileiros navais, se você começava de baixo e subia degrau por degrau ou subia direto na hierarquia, dependia de duas coisas, habilidade e contatos. Naquela época, o próprio Ortorin havia se aproveitado da conexão de Garp para ascender diretamente ao posto de capitão, passando então para o comando de Zephyr Sensei e se graduando como comodoro. Agora, ele também estava se tornando parte da vasta rede de contatos dos fuzileiros navais, alguém que poderia servir como apoiador. E uma coisa que Ortorin admirava particularmente em Gion era que ela nunca se intrometia. Como agora, quando Ortorin sugeriu casualmente recrutar Isho sem sequer verificar seus antecedentes, pronta para lhe entregar um cargo de oficial. Ela não se opôs de forma alguma. Isso, à sua maneira, demonstrava o quanto ela confiava nele. Capítulo 98. Após quase 3 meses vagando pelo Mar do Sul, Ortorin e Gion finalmente resolveram a situação com Garp. No final do ano 1497 do calendário do Círculo Marítimo, ocorreu um incidente grave no Mar do Sul. Os contra-almirantes Ben Ortorin e Gion, juntamente com o vice-almirante herói Garp, invadiram a ilha de Splash, um refúgio sem lei, e supostamente descobriram um encontro secreto entre o rei dos piratas Golden Roger e o líder dos lutadores da liberdade. Seguiu-se uma batalha feroz. Grande parte da ilha de Splash foi reduzida a escombros, Roger foi capturado no local e Dragon, líder dos lutadores da liberdade, escapou sem deixar rastro. O incidente rapidamente ganhou as manchetes em todo o mundo. Enquanto isso, em uma base secreta dos lutadores da liberdade em algum lugar no Mar do Sul, Dragon encarava o jornal em suas mãos com uma expressão de dúvida no rosto. "IVA, se não me engano, faz quase meio ano que não saio daqui, certo?" perguntou Dragon, virando-se para Ivankov. Ivankov assentiu seriamente. "Isso mesmo. Desde que escolhemos este lugar como nossa nova base, você tem supervisionado a construção. Não saímos daqui. Então você pode me explicar isso?" perguntou Dragon perplexo.
De acordo com este documento, eu me encontrei secretamente com Roger na ilha de Splash, depois travei uma batalha feroz contra meu pai e aquele desgraçado do Orthorin. Que diabos está acontecendo? Eu também não sei, admitiu Ivankov, igualmente confuso. Você ainda não tem aquele Dendemoshi do bem? E o do Garp também? Por que não liga para os dois e pergunta diretamente? Dragon olhou para o Dendemoshi sobre a mesa, hesitou e então balançou a cabeça. Esquece. Tenho certeza de que eles têm seus motivos. Talvez precisassem de mim como disfarce para revelar algo inconveniente. Se for esse o caso, então vou deixar passar desta vez. No fim, pressionado pelo próprio pai, Dragon optou por assumir a culpa. Mas na verdade, ele entendia perfeitamente. Algo devia ter acontecido que Garp não queria que o governo mundial soubesse. Usá-lo como bode expiatório era inevitável, especialmente porque envolvia a captura oficialmente declarada do rei dos piratas Roger. Só isso já significava que as coisas eram muito mais complicadas do que pareciam. E se fosse algo que contrariasse os desejos do governo mundial, então Dragon estava mais do que disposto a ajudar. Entretanto, a bordo do navio de guerra com cabeça de cachorro, navegando de volta para Marineford, Orthorin estava no meio de uma discussão acalorada com Garp. Que diabos foi isso? Como você pôde me caluniar assim? Rugiu Orthorin com o rosto vermelho de fúria. Calúnia? Foi você quem começou toda essa confusão. E ainda jogou tudo em cima de mim enquanto fugia para se divertir. Agora que eu resolvi tudo direitinho, é justo que você faça um pequeno sacrifício. Ou será que você estava planejando levar o crédito de graça? Garp retrucou com toda a sua arrogância. Até então, tudo tinha corrido conforme o planejado. Na ilha de Splash, Orthorin, Garp e Roger até mesmo encenaram uma batalha simulada, permitindo que Roger comparecesse perante o povo do Mar do Sul e confirmando o fato de sua captura. Isso por si só já deveria ter deixado o governo mundial satisfeito, sem motivo para investigar mais a fundo. Mas o que Orthorin não esperava era que Garp vendesse sua reputação. Segundo a versão revisada da história por Garp, a esposa de Roger, Porgas de Rouge, não era esposa de Roger, mas sim uma mulher por quem Orthorin supostamente se apaixonou à primeira vista no Mar do Sul. A história contava que os dois tiveram um encontro indescritível e que Rouge engravidou como resultado. Sim, Roger foi completamente excluído do roteiro. Orthorin foi forçado a assumir o papel de protagonista. Se ele realmente tivesse feito tal coisa, Orthorin poderia ter convivido com isso. Mas a verdade é que ele não tinha feito isso. E agora, de repente, ele estava sendo forçado a assumir a paternidade? Que tipo de piada de mau gosto foi essa? Eu só tenho 20 anos, e você está me armando uma cilada dessas? Como diabos vou encontrar uma parceira no futuro? Gritou Orthorin furioso. Ele se virou para Gion. Gion, pare de ficar aí rindo. Diga alguma coisa. Diga-me se isso é minimamente razoável. Gion cobriu a boca com a mão, os ombros tremendo, mal conseguindo respirar em meio ao riso. Entre suspiros, ela conseguiu dizer, eu acho. Garp-chan, este arranjo é absolutamente perfeito. Vendo que nem mesmo Gion se opôs, Garp estufou o peito, confiante. Exatamente. Só com você este assunto poderá ser resolvido perfeitamente. Prometi a Roger que cuidaria de seus últimos momentos, mas não sou um homem sem vergonha como ele. A diferença de idade entre mim e Rouge é muito grande, mas você, pirralho, é perfeita. Então assuma a responsabilidade. Assim que voltarmos ao quartel-general, recomendarei você para vice-almirante. Que tal? Sua recomendação? Eu já conversei com o almirante Sengoku sobre isso. Com meus méritos, serei promovido a vice-almirante de qualquer forma. Orthorin rangeu os dentes. Preciso da sua recomendação, velho. Garp tossiu levemente antes de acrescentar. O que eu quero dizer é que se você concordar, eu trabalharei com Sengoku para agilizar sua promoção. Mas se você recusar, posso causar alguns problemas, e Sengoku ainda teria que me mostrar algum respeito, não é? Orthorin finalmente percebeu a verdadeira face de Garp e o encarou com raiva. Você é absolutamente desprezível. Garp respondeu sem o menor pudor. Não aprendi nada com você, seu desgraçado? Já fiz uma coisa suja, e fazer outra não vai me matar. Antes que Orthorin pudesse retrucar, Garp deu um tapinha no ombro dele com falsa gentileza. Considere isso como um favor que você me deu, certo? Nunca te pedi um favor, e não é nada de outro mundo. O mercado está aberto agora. Depois de uns 2 anos, quando a poeira baixar, você pode se divorciar da Rouge e ficar solteiro de novo. Que tal isso? Se você não encontrar uma parceira até lá, eu te apresento alguém. Satisfação garantida. Orthorin era do tipo que resistia à pressão, mas cedia diante de um apelo genuíno. Se Garp tivesse se mantido inflexível e autoritário, poderia ter arriscado sua promoção a vice-almirante apenas para argumentar. Mas ao ver aquele olhar sincero nos olhos de Garp, sua resolução vacilou. O velho nunca lhe pedirá nada e, na verdade, Orthorin receberá muita ajuda desde que se alistara na marinha. E quando ele parou para pensar, isso realmente não ultrapassava nenhum limite absoluto. Nada impossível de aceitar. Ora, se nem o próprio Roger se importava, por que eu deveria? Buscando uma desculpa esfarrapada para se convencer, Orthorin finalmente suspirou. Tudo bem, eu te dou essa. Buahaha. Então está tudo resolvido. Garp riu triunfante quando Orthorin finalmente concordou. Entretanto, na Terra Santa Maria Geoise, no último andar do castelo de Pangaea, dentro do escritório dos 5 anciãos, o almirante da frota Kong e o almirante Sengoku estavam diante deles. No sofá em frente estavam sentados os 5 anciãos, a mais alta autoridade do governo mundial, em conversa com os 2 fuzileiros navais. Aquele caso Chara da última vez, não foi também resolvido por aquele garoto, bem? E agora ele capturou Roger no Mar do Sul junto com Garp, impedindo de se aliar aos combatentes da liberdade. Esse garoto é notavelmente capaz, disse São Saturno, deus guerreiro da ciência e da defesa, parecendo muito satisfeito ao ler o relatório. Ouvi dizer que ele carrega o sangue de Charlotte Linlin, perguntou São Varkuri, deus guerreiro da justiça. Sengoku assentiu. Isso mesmo. O contra-almirante Ben Orthorin é o 5º filho de Linlin. No entanto, eles foram separados ainda jovens e mal se viram. Ele, antes que Sengoku pudesse continuar, Varkuri o interrompeu com um gesto. Não há necessidade de mais explicações. Não tenho intenção de dificultar as coisas para o garoto. Independentemente de quem seja seu sangue, sua disposição em servir ao governo mundial é tudo o que importa. Isso simplesmente me lembrou de assuntos antigos. Se não fosse por certos acidentes, a própria Charlotte Linlin teria sido nossa carta na manga.
Pensar que depois de décadas, as coisas voltaram a esse ponto, verdadeiramente curioso. Após uma breve pausa, Valkyrie prosseguiu. Quanto a Chara, chegamos a uma decisão. Dada a sua importância na esfera cultural e o fato de terem demonstrado remorso e vontade de se arrepender, a sua pena de morte pode ser comutada. Mas comutada não significa perdoada. Ele voltou seu olhar para Sengoku. Como está indo a criação da sua divisão de ciências? A construção de Punk Hazard já começou. Dentro de 2 anos, esperamos concluir as instalações da base e iniciar o desenvolvimento de pesquisas em grande escala, informou Sengoku. Ótimo. Muitos textos antigos descrevem tecnologias muito além do que possuímos hoje. Mas, devido a limitações históricas, não conseguimos interpretá-los. Já que Chara possui essa capacidade, que a utilizem como expiação. De agora em diante, todos os estudiosos de Chara capazes de ler a língua antiga serão recrutados para sua divisão de ciências marinhas. Eles não estão autorizados a deixar Punk Hazard sem permissão especial. Eles colaborarão com o Dr. Vegapunk em pesquisas científicas e culturais. Com o decreto de Valkyrie como deus guerreiro da justiça do governo mundial, o assunto estava praticamente encerrado. Capítulo 99. Quando Ortoren e Gion retornaram ao quartel-general da Marinha em Marineford, o almirante Sengoku e os outros já haviam retornado de Mary Geoise. Naquele momento, dentro do escritório do almirante da frota Kong, vários oficiais de alta patente conversavam informalmente. Ortoren, você realmente conseguiu conciliar negócios e prazer ao mesmo tempo. Esta viagem não só resolveu a questão do acadêmico, como você também capturou Roger, e até se casou. O almirante da frota Kong recostou-se na cadeira provocando abertamente. Ortoren sentou-se no sofá, coçando a cabeça sem jeito. Almirante da frota, por favor, não me provoque assim. Você está me deixando constrangido. Garp, sempre o artista, caiu na gargalhada. Deu um tapa forte no ombro de Ortoren e acrescentou. Não só casados como esses dois estão perdidamente apaixonados. E deixe-me dizer uma coisa, não é só casamento. Já tem um filho a caminho. O quê? Os olhos de Sengoku se arregalaram. Tão rápido assim? Não, não. Ortoren acenou rapidamente com as mãos. Ela está apenas grávida, a criança ainda não nasceu. Muito bem, disse Zephyr-sensei com um sorriso satisfeito. Se essa criança herdar seu talento, os fuzileiros navais ganharão outro guerreiro poderoso no futuro. Se o assunto envolvesse apenas Ortoren, talvez houvesse algumas dúvidas. Mas com Garp alimentando a história, nenhum dos figurões da marinha deu muita importância ao assunto. Logo após terminarem a breve conversa, o almirante Sengoku se pronunciou. A questão de Chara foi resolvida. De acordo com a diretiva de Mary Geoise, eles não enfrentarão a pena de morte. Mas embora a morte possa ser evitada, a punição permanece. Ortoren, já que este assunto passou por suas mãos, você assumirá o comando. Viaje para o Mar do Oeste e incorpore todos os estudiosos envolvidos na pesquisa dos textos antigos à divisão de ciências. Borsalino o acompanhará para auxiliar. Então, eles serão oficialmente nossos colegas na divisão de ciências? Ortoren ergueu uma sobrancelha. O almirante Sengoku exalou levemente. Pelo menos superficialmente sim. Mas os superiores deram ordens estritas. Esses estudiosos não devem deixar Punk Hazard a menos que seja absolutamente necessário. Em outras palavras, provavelmente ficarão confinados lá para o resto da vida. Ortoren assentiu com a cabeça. Ele não estava surpreso. Ter suas vidas poupadas já era uma bênção. Quanto à liberdade? Impossível. Pelo menos, impossível por enquanto. Se isso mudaria no futuro, dependeria de ele encontrar uma utilidade para elas. Entendido. Ortoren assentiu, aceitando a tarefa. Quanto a Roger, disse o almirante da frota Kong, fazendo uma breve pausa antes de continuar, Mary Geoise pretende realizar uma execução pública. Eles vão matar o rei dos piratas diante dos olhos do mundo, como forma de dissuasão para todos os piratas inquietos dos mares. Ninguém achou isso irracional. Se não conhecesse as verdadeiras intenções de Roger, Ortoren teria concordado que era a decisão certa. Inicialmente, o governo mundial coroou Roger como o rei dos piratas para acelerar sua captura, na esperança de provocar conflitos internos entre os piratas. Mas Roger dissolveu sua tripulação imediatamente, fazendo com que esse plano fracassasse. Já que haviam concedido o título, agora tinham que finalizá-lo adequadamente. Executar Roger publicamente era o método mais eficaz. Isso abalaria o mundo inteiro. Os detalhes ainda estão sendo discutidos, mas a julgar pelas intenções dos 5 anciãos, eles querem que a execução seja realizada em Logeton, cidade natal de Roger no Mar do Leste, provavelmente no início do próximo ano, acrescentou o almirante da frota Kong. O início do ano seguinte parecia distante, mas com 1497 já chegando ao fim, estava praticamente ao virar da esquina. Tanto o governo mundial quanto o quartel-general da Marinha tiveram que se preparar cuidadosamente. Não era uma questão trivial, e nada mais precisava ser dito por enquanto. Esses não eram assuntos nos quais Ortoren devesse se intrometer, então ele permaneceu em silêncio. Após concluir esses assuntos, o tom do almirante da frota Kong mudou. Ortoren, embora você tenha sido promovido a contra-almirante recentemente, dado seu serviço distinto, suas habilidades excepcionais e com as recomendações do almirante Sengoku e do vice-almirante Garp, decidimos, após uma discussão minuciosa, promovê-lo oficialmente a vice-almirante do quartel-general da Marinha. Ao ouvir essas palavras, os lábios de Ortoren se curvaram em um sorriso irreprimível, transparecendo seu orgulho. Embora a expressão beirasse a arrogância, os oficiais superiores ficaram ainda mais satisfeitos com a cena. Era exatamente esse tipo de espírito jovem que eles gostavam de ver. Devo admitir que, embora trabalhar sob o comando do almirante Sengoku possa ser problemático, o homem realmente cumpre sua palavra. Quando ele disse que me promoveria a vice-almirante, ele cumpriu sua promessa sem a menor hesitação. Isso sim é liderança de verdade. Aqueles que só fazem promessas vazias? Completamente inúteis. Sim, obrigado, senhores, pelo apoio. Tudo pela justiça. Ortoren levantou-se imediatamente e declarou. Diferentemente da última vez, o almirante Sengoku não realizou a cerimônia de promoção aqui. Afinal, não era a primeira, então não havia necessidade de formalidades desnecessárias. O departamento de pessoal já havia recebido as ordens dos superiores. Ortoren só precisava buscá-las mais tarde. Embora Gion não esteja aqui, Tsuru já deveria tê-la informado. Ela foi promovida junto com você, também a vice-almirante do quartel-general da Marinha, acrescentou Sengoku. Pobre Gion mal tinha voltado quando foi arrastada pela oficial Tsuru para resolver assuntos de trabalho. Isso, sem dúvida, alterou sua trajetória de promoção. Pelo que Ortoren sabia, entre os novatos promissores da Marinha, apenas Sakazuki havia progredido recentemente, alcançando
ocupando o posto de vice-almirante 2 meses antes, após uma grande conquista no Novo Mundo. Enquanto isso, Kuzan e Borsalino continuavam no posto de contra-almirante. Seguindo essa lógica, Gion também não deveria ter sido promovido tão cedo. Naquela situação, Ortorin havia ultrapassado ambos, tornando-se seu oficial superior. É claro que ele sabia que isso não duraria muito. O momento exato da promoção de Kuzan era incerto, mas por volta do ano 1500, antes do incidente de Chara, ele já era um vice-almirante. Quanto a Borsalino, a julgar pelas palavras de Sengoku, era praticamente certo. Uma vez que ele escoltasse os estudiosos de Chara até Punk Hazard e terminasse de lançar as bases da divisão de ciências, isso seria considerado uma grande conquista. Sua promoção a vice-almirante seria inevitável. Afinal, a divisão de ciências precisava de alguém com essa patente para supervisioná-la. Isso já havia sido decidido desde o início pela diretoria. Contanto que nada desse errado por parte de Borsalino, sua promoção estava garantida. No quartel-general dos fuzileiros navais, tudo permaneceu calmo, sem grandes indícios de agitação ou tempestade. Mas no Novo Mundo, a notícia da captura do rei pirata Roger se espalhou como fogo em palha seca, chocando todas as figuras importantes. Após o incidente com o Conde Vermelho, Ortorin havia desaparecido dos holofotes. Agora, ele era novamente o centro das atenções. Talvez Garp estivesse certo. O Conde Vermelho Patrick Redfield, apesar de sua força, não era alguém destinado a deixar uma marca indelével na história. Seu poder era formidável, mas sua influência jamais o foi. Roger, por outro lado, exercia uma influência verdadeiramente imensa. Antes, Ortorin às vezes conseguia passar despercebido. Agora, qualquer pessoa atenta aos acontecimentos atuais se lembraria do seu nome. Mais tarde, Ortorin também relatou seus próprios assuntos, mencionando que no Mar do Sul havia descoberto um lutador poderoso e o recrutado para suas fileiras. Ele apresentou Isho, mesmo que o homem não estivesse presente, e revelou que ele era um usuário de Akuma no Mi. Quando os superiores souberam que Isho possuía as Uchizushi no Mi, a fruta da gravidade, do tipo Paramecia, ficaram agradavelmente surpresos. Zephyr-sensei chegou a suspirar, dizendo que se Isho tivesse se alistado na marinha mais cedo, talvez Shiki nunca tivesse se descontrolado tanto. E ao ouvir o nome de Shiki, Ortorin não pôde deixar de se perguntar, será que o homem já tinha visto as notícias? Se sim, será que já estava se preparando para invadir o quartel-general da marinha? Considerando o quanto havia mudado, Ortorin não tinha certeza se Shiki realmente viria. Ele afastou esse pensamento. Embora os superiores valorizassem as habilidades de Isho, era o mesmo que com Ortorin naquela época. Sua Goru-Goru no Mi era impressionante, mas os anciãos não se apressaram em conhecê-lo por causa disso. Habilidades eram uma coisa, uma pessoa era outra. Por enquanto, Isho era apenas um oficial de campo. Ortorin ainda nem tinha processado sua documentação oficial. Não havia a menor chance de os figurões darem atenção a ele. Somente quando alcançasse o posto de Comodoro, ou melhor ainda, de contra-almirante, ele teria de fato uma chance de entrar nesse círculo de influência. Capítulo 100. Bairro residencial de Marineford. Como vice-almirante, Ortorin naturalmente tinha seu próprio pátio aqui. Antes, porém, sua residência não seguia rigorosamente as regras. Foi Garp quem usou sua influência para conseguir a aprovação, bem ao lado de seu próprio pátio, tornando os vizinhos. O problema era que aquela área era destinada a vice-almirantes, enquanto Ortorin ainda não havia alcançado esse posto. Mas como o hotel esteve em reforma o tempo todo, Ortorin nunca ficou lá. Ele tinha ido para o Mar do Sul e só agora, ao retornar, tudo estava oficialmente em ordem. Finalmente o lugar parecia confortável. Parado à porta de casa, Ortorin hesitou, lançando um olhar para o pátio de Garp. Talvez devesse simplesmente dormir na casa de Garp, não porque ele não gostasse de morar sozinho, mas porque Porgas de Rouge, que havia voltado do Mar do Sul com eles, estava hospedado em sua casa naquele momento. Por que você não está entrando? Enquanto Ortorin hesitava, Rouge apareceu de repente à porta com uma expressão calma enquanto o olhava. Flagrado, Ortorin não teve escolha a não ser se recompor e entrar, forçando um sorriso. Só queria saber se esqueci de alguma coisa hoje. Rouge caminhou silenciosamente ao lado dele enquanto entravam. Ela apenas acenou com a cabeça em resposta às suas palavras, sem dizer nada. Caminharam alguns passos em silêncio, o ar tão pesado que até Ortorin começou a se sentir inquieto. Então Rouge falou, eu nunca te agradeci como deveria pelo que você fez com Roger, e por me ajudar e a criança. Ao dizer isso, seu rosto sereno finalmente se desfez, um leve rubor de constrangimento transparecendo em suas palavras. Ela e Roger nunca se casaram oficialmente, mas no Mar do Sul ela estava registrada como casada com Ortorin. Como ela poderia não se sentir constrangida? Ortorin esfregou o nariz, igualmente desconfortável. Não se preocupe com isso. Roger e eu nunca fomos próximos, na verdade, éramos mais como inimigos. Tudo isso foi em nome da justiça, e na verdade por respeito a Garp. Ao ouvir isso, o constrangimento de Rouge pareceu desaparecer. Ela sentiu suavemente. Parece que poderemos morar juntos por um bom tempo. Estarei sob seus cuidados. Ah, sim. Ortorin murmurou e acrescentou. Sinceramente, contanto que você não saia, não precisa fingir. Meus amigos no quartel-general estão sempre ocupados, raramente vêm me visitar. Aguente firme por 1 ou 2 anos. Como Garp-san disse, quando a atenção diminuir, tudo ficará mais fácil. Entendo. Rouge assentiu levemente e disse. Durante esse tempo cuidarei da casa. Não se preocupe, não serei um fardo. Então, deixo isso com você, respondeu Ortorin. Assim, passaram uma noite tranquila em casa. Na manhã seguinte, Ortorin arrumou as malas enquanto Rouge preparava o café da manhã, comportando-se como uma verdadeira esposa. Quando Ortorin saiu com sua mala, Rouge disse. Por que não comer antes de ir? Já que ela tinha se dado ao trabalho, Ortorin não pôde recusar. Ele assentiu. Vou sair em missão de campo hoje. Mas tudo bem, ontem ouvi dizer que alguns amigos meus vão voltar de suas missões em breve. Com a personalidade deles, quando descobrirem que sou casado, com certeza vão fazer um escândalo. Melhor eu dar uma escapadinha agora e deixar a confusão passar. Felizmente, quando Ortorin voltou, caras como Momonga e Tokikaki não estavam por perto. Caso contrário, a notícia de seu casamento teria levado a que o atormentassem impiedosamente. Não importava o quanto ele dissesse que seus amigos estavam muito ocupados. Esse era o tipo de coisa que eles nunca deixariam passar. Mas Ortorin não tinha a menor vontade de passar por isso.
Melhor fugir agora, assim que a empolgação passasse, eles perderiam o interesse. Após o café da manhã, Ortorin partiu sem olhar para trás, dirigindo-se diretamente ao porto militar de Marineford e embarcando em seu navio de guerra. Desta vez em Shara, no Mar do Oeste, Gion não os acompanharia, a missão conjunta havia terminado. Em Shara, porém, eles deveriam se encontrar com Borsalino, que segundo relatos, já havia partido. A ilha já estava sob um bloqueio rigoroso há algum tempo, desde que Ortorin entregou seu relatório ao almirante Sengoku. A partir de então, os fuzileiros navais, juntamente com a agência CP, haviam isolado completamente as águas circundantes. A entrada era permitida, mas a saída era proibida. O navio de guerra partiu lentamente do quartel-general da Marinha. De pé no convés, Ortorin olhou para trás, para a fortaleza da justiça de Marineford e suspirou. Parece que não passarei o ano novo aqui desta vez. Ao lado dele, Isho, vestido com uma capa de justiça da Marinha com a insígnia de capitão nos ombros, perguntou: há algo difícil nesta missão? O que você precisa que eu faça? Era a primeira vez que ele servia como fuzileiro naval, e a experiência ainda estava fresca na memória. Este Isho não era o homem de 20 anos depois, ele estava na casa dos 30, ainda não tão sobrecarregado pela escuridão do mundo a ponto de escolher fechar os olhos. Nada muito problemático. Provavelmente nem precisaremos usar a força. Trate isso como umas férias, respondeu Ortorin após pensar um pouco. Tão fácil assim? Isho ergueu uma sobrancelha e perguntou: e o adicional por trabalho de campo que você mencionou antes, ainda está válido? Claro, respondeu Ortorin sem hesitar. Só então Isho relaxou. Não era que ele fosse ganancioso, ele realmente não se importava muito com dinheiro. O que importava para ele era pagar Ortorin o mais rápido possível. Esse era o seu senso de honra. Para ele, naquele momento, entrar para os fuzileiros navais era simplesmente uma nova experiência, um novo modo de vida. Trabalho era trabalho. Que diferença fazia onde? Alguém realmente acreditava que ele havia abraçado a justiça dos fuzileiros navais? Naquele momento, Isho não tinha tais convicções. Assim que quitasse sua dívida com Ortorin, se a vida na marinha se mostrasse tolerável, ele ficaria. Se não se sentisse em casa, uma vez que a dívida estivesse paga, ele não devia mais nada e poderia se aposentar sem hesitar. Ortorin havia deixado tudo isso claro desde o início. Se Isho optasse por partir, ele o deixaria ir sem problemas. Shara não era uma ilha remota. Era o santuário dos acadêmicos, o farol do mundo cultural. Ficava em Mar do Oeste, perto da Headline e não muito longe de Mary Geoise. Partindo do quartel-general da Marinha, era uma viagem curta. Navegar até a Headline, cruzar para o Mar do Oeste, mais 2 dias no mar e chegar a Shara. Tão perto, praticamente debaixo do nariz do governo mundial. E, no entanto, ousaram realizar pesquisas proibidas. Realmente teimoso. 2 dias depois, Ortorin estava no convés quando o contorno da ilha surgiu à vista. A primeira coisa que viu foi a famosa árvore do conhecimento de Shara erguendo-se acima do horizonte. Ao seu lado estava Nikovia. Quanto mais se aproximavam, mais conflituosa se tornava sua expressão. Ela não sabia mais o que era. Era filha de Shara ou sua pecadora? A professora Clover e os outros vão te entender, disse Ortorin de repente. Eu cumpri quase tudo que prometi a você e a Shara. Agora é a sua vez. Convencer a professora Clover a não resistir. Preserve o que for útil, vá para Punk Hazard e espere pelo futuro. Essa é a escolha certa. Uma vez que os acadêmicos ponham os pés em Punk Hazard, eles nunca mais sairão. Eles chamam isso de base de pesquisa, mas é uma jaula. Entrar aqui é o mesmo que se entregar completamente ao governo mundial. Se isso acontecer, será que Shara ainda terá um futuro? Perguntou Ovia com os olhos cheios de dor. Ela sabia que essa era a solução mais racional, mas mesmo assim lhe dilacerava o coração. Haverá um futuro, respondeu Ortorin suavemente, mas com firmeza. Sei que não sou nenhum defensor da justiça, mas sei distinguir o certo do errado. Este mundo se desviou demais para o caminho errado. Mesmo assim, eu acredito. Cedo ou tarde mudaremos este maldito mundo. Ele admitiu para si mesmo que parte do que disse na frente de Ovia era uma encenação. Mas havia verdade nisso também, especialmente na parte sobre mudar o mundo. O velho Ortorin procurara mudar o mundo por interesse próprio, por ambição, buscando se colocar acima dele. Mas agora, depois de conhecer Bartolomeu Kuma e Ginny no Mar do Sul, embora seus encontros tivessem sido breves e desagradáveis, ele percebeu algo. No fundo, ele ainda possuía uma pequena parcela de justiça e bondade genuínas. Pelo menos às vezes, ele queria mudar o mundo para pessoas como Kuma e Ginny. O pensamento o comoveu. As experiências, o ambiente em que se vive, tudo isso realmente molda uma pessoa. Antes, ele jamais teria pensado dessa forma. Será que isso representou algum tipo de crescimento desde que cheguei a este mundo? Capítulo 101. No Porto Shara, Borsalino estava sentado em um pier de pedra, aparando as unhas tranquilamente com um cortador de unhas. O navio de guerra Ortorin atracou lentamente no porto, e logo Ortorin desembarcou com Ovia ao seu lado. O primeiro a cumprimentá-los não foi Borsalino, mas Spandini. Afinal, esta foi uma operação conjunta entre os fuzileiros navais e a organização CP. Mesmo que o caso tenha sido resolvido, grande parte das informações veio da CP, então não havia como os fuzileiros navais reivindicarem todo o crédito. Vice-almirante bem. Spandini cumprimentou com entusiasmo, mais uma vez demonstrando sua infame técnica de aperto de mãos. Antes que Ortorin pudesse reagir, Spandini já havia segurado ambas as mãos dele e a sacudia vigorosamente. Hahaha, comandante Spandini. Faz tempo, hein? Você trabalhou muito. O sucesso desta missão se deve muito à sua equipe CP9. Ortorin não se incomodou com a aproximação de Spandini. Seu rosto se iluminou com igual cordialidade ao retribuir as gentilezas. De jeito nenhum. Há muito tempo ouço falar de suas capacidades excepcionais, vice-almirante bem, mas desta vez vi com meus próprios olhos. O que nosso comandante não conseguiu realizar por tanto tempo, você resolveu assim que assumiu o comando. Você até capturou o rei dos piratas no Mar do Sul. Verdadeiramente inacreditável, disse Spandini com genuína empolgação. Embora algumas de suas palavras fossem bajulação, a maioria era sincera. Spandini realmente achava Ortorin notável. E sobre aquele assunto com os lutadores da liberdade mais cedo, meus agradecimentos novamente. Aquele episódio com o Mar do Sul foi praticamente uma conquista extra que me foi concedida, acrescentou Spandini. Antes, ele simplesmente valorizava o potencial de Ortorin. Agora, vendo-o ascender de contra-almirante a vice-almirante em uma velocidade impressionante, ficou claro que Ortorin havia entrado nos escalões superiores dos fuzileiros navais. Mesmo sem conexões, ele merecia plenamente o título de alto comando dos fuzileiros navais. Isso fez Spandini sentir que seu investimento havia valido a pena. Ele acreditava que a posição atual de Ortorin era apenas temporária. Com seu talento e força, contanto que evitasse erros e
continuasse progredindo, ele alcançaria, no mínimo, o nível de um candidato a almirante. Como Spandini não ficaria encantado em adicionar um nome tão importante à sua equipe? Após uma rodada de elogios mútuos, Borsalino finalmente guardou sua máquina de cortar cabelo e caminhou até lá com um sorriso no rosto. Oh! Ortoren soltou um som exagerado, inclinando a cabeça e sorrindo de forma brincalhona. Ora, ora, ora. Não é este Borsalino? Apenas alguns dias de diferença e você ainda é um contra-almirante? Borsalino fez uma pausa, depois riu e retrucou. Seu pirralho já está se achando, é? Ei, ei. Como assim, pirralho? Tá vendo essas insígnias nos ombros? Agora eu sou seu superior, disse Ortoren com falsa seriedade. Mas assim que terminou, caiu na gargalhada, e Borsalino juntou-se a ele, ambos rindo às gargalhadas. Quando as risadas cessaram, Ortoren perguntou. De qualquer forma, não tenho acompanhado o caso do acadêmico. Estava muito ocupado com a situação do Roger. Qual o andamento atual? O professor Clover já se comunicou com Mary Geoise? Ou qual é o status? Desde que relatou a situação de Char ao almirante Sengoku no Mar do Sul, Ortoren não tocou mais no assunto. O acompanhamento foi deixado inteiramente a cargo da CP, então ele não tinha certeza dos detalhes. Borsalino balançou a cabeça. Eu sei ainda menos. Minhas ordens eram simplesmente vir aqui e buscar alguém. Só isso. Ao ver isso, Spandini rapidamente deu um passo à frente. Conduzindo Ortoren e Borsalino em direção à ilha, explicou. Permitam-me fazer um breve resumo. Logo após o senhor contra-almirante Ben ter relatado o incidente em Chara, nossa unidade de postos de controle chegou imediatamente. Isolamos todo o mar de Chara para garantir que ninguém escapasse. Enquanto isso, a professora Clover já se comunicou com os superiores em Mary Geoise. As conversas foram tensas no início, mas agora chegamos a um acordo. No entanto, eles insistem em se encontrar pessoalmente com o Via. Logo, sob a orientação de Spandini, Ortoren e os outros chegaram à árvore do conhecimento. Entendo. Então não interferirei no acompanhamento. Cooperarei totalmente com sua organização de proteção à criança. Ortoren deu um tapinha no ombro de Spandini e acrescentou. Bem, então deixarei o Via com você. Leve-a para dentro. Esse tipo de tarefa rotineira era exatamente o que Spandini gostava. Baixo risco, mas que lhe permitia demonstrar sua importância, garantindo que não fosse tratado apenas como uma figura secundária. Spandini concordou na hora, pegou o Via e seguiu em direção à árvore do conhecimento. Ortoren e Borsalino encontraram um lugar com sombra ali perto, sentaram-se e começaram a conversar. Você é realmente incrível. Quando a notícia da captura de Roger foi divulgada, fiquei chocado até mesmo aqui em Punk Hazard, comentou Borsalino. Pura sorte. Eu nem estava investigando ele a princípio, uma pista simplesmente apontou diretamente para ele. Ortoren acenou com a mão modestamente. Após uma pausa, ele baixou a voz. E aquela coisa que mencionei da última vez? O que o Dr. Vegapunka disse? Alguma confiança no tratamento da minha condição? Borsalino pareceu confuso. Não é nenhum assunto tabu. Por que tanto segredo? Por que sussurrar como se estivesse tramando algo? Depois de provocá-lo, Borsalino continuou. A opinião do médico é a seguinte. Se o seu problema for puramente psicológico, é difícil para ele intervir. Mas se estiver realmente ligado à sua linhagem sanguínea, então o tratamento pode ser possível. Você precisará cooperar, no entanto, exames de sangue de rotina, exames físicos, tudo isso é inevitável. Seu tom se tornou mais tenso à medida que baixava a voz. Não diga que eu não avisei. Entregar amostras de sangue a um cientista de alto nível é extremamente arriscado. Como assim? Ortoren arqueou uma sobrancelha, fingindo ignorância. Compartilhar um segredo era uma forma de criar empatia. Vendo que Borsalino estava disposto a conversar, Ortoren não insistiu, apenas se fez de desentendido e perguntou. E de fato, Borsalino baixou ainda mais a voz. É algo um tanto confidencial, mas para você, não há necessidade de esconder. Após uma pausa, ele prosseguiu. Punk Hazard ainda está em construção, mas algumas linhas de pesquisa já estão definidas. Uma delas é um projeto de armas de guerra, e eu faço parte da equipe. Isso é incrível. Ortoren exclamou. Eu sempre achei que você fosse apenas absurdamente forte. Não esperava que você também tivesse um talento científico tão grande. Não é à toa que o almirante Sengoku te colocou no comando da unidade de ciências. Então você está mesmo no nível do Dr. Vegapunka? Borsalino corou e gesticulou rapidamente com as mãos. Estou longe disso. Você está me superestimando demais. Você não acabou de dizer que faz parte da equipe? Perguntou Ortoren, confuso. Sim, estou envolvido, mas como material experimental e fonte de amostras, admitiu Borsalino, constrangido. Ortoren piscou, deu um tapa na coxa e caiu na gargalhada. Continue rindo e eu vou perder a cabeça. Borsalino olhou furiosamente e irritado. Agarrando a barriga, Ortoren disse. Desculpe, desculpe. Você sabe como nós, fuzileiros navais, somos treinados profissionalmente. Não importa o quão engraçado seja. Hahaha. Vendo Borsalino prestes a explodir, Ortoren se conteve rapidamente. Borsalino bufou e disse friamente. De qualquer forma, este projeto envolve fatores relacionados a usuários de Akuma no Mi. Sua Goro Goro no Mi por si só já é material de primeira linha. Além disso, sua constituição física é indiscutivelmente a mais singular e excepcional da Marinha. Se você entregar seu sangue ao Dr. Vegapunka, garanto que ele o usará para experimentos. Pelo que vi, sua curiosidade é insaciável. Ele não conseguirá resistir. Ortoren refletiu sobre o assunto e então disse. Então, pela sua lógica, o risco é bastante alto. Sim. Essa coisa do fator de linhagem também tem a ver com tecnologia de clonagem. Não me surpreenderia se você acabasse vendo uma cópia de si mesmo, acrescentou Borsalino. Após uma breve pausa, ele continuou. Dito isso, o Dr. Vegapunka é um homem que preza pela sua credibilidade. Minha sugestão, espere uma oportunidade para conhecê-lo pessoalmente, discutir os detalhes e então decidir. Entendi. Quando chegar a hora, irei para Punk Hazard, encontrarei o Dr. Vegapunka e então farei a ligação. Obrigado por isso, Dr. Borsalino, disse Ortoren seriamente. Borsalino respondeu, exasperado. Me chame de doutor de novo e eu vou perder a cabeça de verdade. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!